Já tentaram se intrometer, dando palpite na educação dos seus filhos? Já aconteceu com você? Demais. Mas primeiro, tio Uli, quero dar bom dia para você que está em casa nos assistindo de tudo um pouco. Que mais nessa segunda, né, o quadro Vida em Família possa ser realmente uma bênção na sua casa, na sua vida, na sua família. E eu já quero abençoar a sua casa, a sua família durante essa semana. E eu quero declarar que a sua família é preciosa, uma família bendita do Senhor e que você deve lutar por ela, viu? Agora, quando o tio Uli pergunta, né? Botei numa saia justa. Eu não coloquei esse título hoje no quadro por minha causa, mas quando eu estava lá pensando, eu pensei em algumas histórias que já aconteceram comigo. Você? Já. Eu acho que assim, até pela própria cultura, tio Uli, no Brasil, eu acho que as pessoas, nosso povo brasileiro, a gente tem esse costume de ficar mesmo que intrometendo na vida das pessoas, dando conselhos. Isso já aconteceu muito. Eu lembro que uma vez o meu Davi, ele tinha uns 2 anos, que é a fase que a criança faz muita pirraça. A gente estava dentro de um shopping e ele começou a fazer pirraça, porque ele queria um sorvete. E eu resolvi que não ia comprar naquela hora, para fazer ele esperar. E ele começou a fazer pirraça, tipo, cair no chão, sabe? E aí eu peguei o Davi, né, e segurei ele forte para levar ele para um cantinho perto do banheiro, para chegar naquele lugar, conversar com meu filho, abaixar, né, olhar nos olhinhos dele para ver se ele acalmava um pouco. Só que nisso que eu peguei o Davi, porque quando o seu filho estiver fazendo pirraça, se for em público, em um local público, né, a melhor coisa é você retirar a criança do ambiente. Foi isso que eu fiz, é a minha técnica, né? Porque ele tá fazendo isso para chamar atenção também, Para chamar atenção. Eu peguei, eu abracei forte e tirei ele do lugar onde ele estava fazendo pirraça. Uma senhora veio atrás de mim. Ela achou que eu fosse bater no Davi, ou que eu fosse fazer alguma coisa que talvez ela achasse que não deveria, e ela ficou falando comigo. Calma, minha filha, eu nem estava nervosa, estava séria, porque aquele momento requeria uma autoridade, né? autoridade. O que você vai fazer? Olha, toda criança faz isso. E assim, né? Até na nossa área, a gente sabe que toda criança faz isso. E eu falei assim, não, eu sei, muito obrigada, eu só vou corrigir o meu filho. Então a gente sempre sofre, assim, dicas, né? Eu digo sofre porque às vezes vira um sofrimento na vida da gente, sabe, tio Uli? As pessoas, ou da família, ou amigos, ou pessoas que você nunca viu, elas vão querer, sim, dar dicas para você. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu estou imaginando, enquanto você fala, Vanessa, as possíveis causas, né? Por exemplo, eu que já tenho filhas grandes, o risco que se tem de quando é pai, de querer interferir na educação dos netos, por exemplo, né? Ou as próprias babás quererem interferir com as crianças, parentes, ou situações públicas como essa que você viveu. A gente sabe que as pessoas deveriam sempre esperar ser consultadas antes de manifestarem sobre a educação do filho de um amigo ou de outra pessoa. Por que, Vanessa, esse é o procedimento correto? Eu sempre falo, assim, até para as pessoas que eu lidero na igreja, que você só deve dar um conselho, intrometer mesmo na vida de uma pessoa, quando ela te pedir um conselho. Porque senão isso vira até falta de educação. É verdade. A pessoa te perguntou, então você vai responder. Se ela não te perguntou, você não vai falar. Agora, no caso de crianças, por exemplo, que eu quero falar sobre isso hoje também, você recebe uma visita na sua casa e a criança é super bagunceira, aí já tem outro tipo de postura, que eu quero falar daqui a pouquinho para você. Agora, você está lá relacionando com a sua família, com seus amigos, e você vê uma situação de um filho de alguém lá da sua família, ou de um próprio amigo que tem uma conduta que você acha que não está legal, você não tem que chamar a mãe imediatamente, encher aquela mãe de conselhos, como se você soubesse tudo e ela não soubesse nada. São 2 dicas. Ou a pessoa vai te perguntar e você vai responder com cautela, com educação e com amor, né, com cuidado. Ou nós que cremos em Jesus, servimos ao Senhor, nós também sabemos que o Espírito Santo, né, tio Uli? Às vezes ele nos inspira a falar, a ensinar ou a admoestar alguém. Te perguntou, você fala, Deus disse para você tem certeza que foi Deus que te disse? Porque para eu ter certeza que Deus me falou alguma coisa, eu tenho que estar numa intimidade com esse Senhor. Verdade. Se Deus mandou, você fala, senão a melhor opção mesmo é você aguardar em silêncio. Eu joguei a situação para você, agora eu vou jogar para mim. Eu recebi uma família na minha casa e os filhos quase destruíram a minha casa. Isso também já aconteceu comigo. Já aconteceu? Então, nessa situação, Vanessa, quando o filho de uma pessoa está incomodando, né? É certo chamar a atenção das crianças e dos pais? Isso. Eu também já aconteceu uma vez, eu recebi umas visitas em casa, uma vez não, várias, e os meninos aprontavam tanta bagunça, tio, que até arrancar meus quadros da parede, uma vez uma criança arrancou. Então, o que acontece?
Vamos dar um exemplo de menino que está mexendo em tudo. Por isso que nós, pais, nós temos que ensinar os nossos filhos dentro de casa. Às vezes tem pai e mãe que gasta tanto tempo com outras coisas e não investe na vida dos filhos, então a criança fica mal educada, chega na casa dos outros, faz tudo quanto é coisa errada, mexe, estraga, quebra, bate em outra criança porque ela não foi ensinada dentro de casa. E a própria Bíblia fala que a criança que não é instruída pelos pais, o pai vai passar vergonha no público. Então nós temos que ensinar. Agora tem pai também que é tão autoritário, tão repressor, que quando a criança chega na escola, em um ambiente que não é a casa dela, ela se sente livre e quer aprontar todas por causa de quê? Por causa dos próprios pais que não estão instruindo da melhor maneira. Agora, voltando assim, você recebe uma criança na sua casa, e filho de parente, de amigo, a menina tá lá, quebrando tudo, fazendo a maior bagunça. Então, o que você vai fazer? Você, como dono da casa, você pode, sim, com muito cuidado, com carinho, com amor, não só nas palavras, mas com o seu olhar, porque às vezes a pessoa fala assim, ô querido, mas o olho, né? Quase pulando pra fora. Então você vai falar com a criança assim, ó, não pode mexer aqui, não pode aqui na casa da titia, não pode, as coisas ficam nesse lugar, você vai quebrar, você pode se machucar. Se a criança continuar insistindo e não te obedecer, você pode, com muito cuidado, com muito tato, chamar os pais e pedir para que o pai se posicione. Porque às vezes você recebe uma visita, a criança está quebrando a sua casa e o pai finge que não está vendo nada. Então, na verdade, você pode pensar assim, nossa, Vanessa, mas que vergonha chamar o pai para corrigir o filho, mas às vezes ele está precisando de ter uma oportunidade de se posicionar. Olha que beleza, você vai dar para esse pai a oportunidade dele corrigir o filho. Só que você tem que fazer isso com muito tato, com muita educação e com muito amor. E mesmo agindo com tanto amor e carinho e educação, você ainda corre o risco de ter algum problema depois com os pais dessa criança. Mas o que eu acho interessante é você, que é o dono da casa, se posicionar, porque você não quer que faça isso na sua casa. Uma outra coisa, tem criança também que bate, né, tio Uli? É verdade. Então vamos supor que seu filho está brigando com uma visita. Aí a criança bate no seu filho, o seu filho bate na criança, eles estão lá brigando. Não? Isso. Aí você tem que deixar a criança resolver, as crianças se resolverem. Porque tem pai que quando os filhos começam a brigar, e xinga e bate, ele quer intervir, às vezes, a favor do seu próprio filho. Daqui a pouco, o seu filho fica de bem do coleguinha e você tá de mal do pai dele. Porque é isso que acontece. É verdade. Então, tá brigando, deixa a criança aprender a ter autonomia. Deixa ela resolver o problema dela, ok? Aí não resolveu, continua agredindo, batendo, brigando, você pode também, sim, com muita classe, educação, chamar os pais da criança e pedir para que ele venha intervir. Nessas situações, a gente sempre vai correr o risco da sua visita, do pai da outra criança não gostar. Mas você tem que fazer as coisas também para se posicionar e não ficar tão prejudicado, porque tem gente que nunca fala nada. Você, como pai e mãe, nunca se posiciona, então você fica sofrendo. E a gente tem que falar as coisas que a gente está pensando, expressar as emoções, só que com sabedoria. Por isso que existe inteligência emocional. Semana passada nós até falamos sobre isso aqui no quadro. Importante. Saber digerir as suas emoções para você poder falar para o outro aquilo que você pensa e sente com educação sem ferir. Mas que às vezes é necessário falar, é sim. E às vezes não é só uma questão de você estar ali com um zelo sobre as suas coisas, mas eu me lembro, eu moro num sobradinho e essas crianças subiram para o andar de cima e desapareceram. Eu fiquei pensando, bom, eu tenho grade nas janelas, mas eu tenho uma areazinha no meu quarto que é um alpendre que dá para baixo. Eu estava mais preocupado com as crianças de poder fazer uma peraltice e cair dali, né? Mas eu tomei essa postura também que você sugeriu aí, deu certinho. Com muito zelo, com muito cuidado, né, de poder orientar os pais. Agora vamos ao contrário, até que você já colocou a sua experiência pessoal, já ajudou bastante, mas se nós recebemos uma crítica ou conselhos na educação dos nossos filhos, né? Agora eu sou o agente da crítica ou do conselho. Como que a gente se porta, Vanessa? Quando eu estou recebendo uma crítica, tem várias dicas que eu posso dar para vocês, umas eu já até exerci. Por exemplo, eu tenho uma sogra, um sogro, um tio, um cunhado que está sempre querendo me dar um conselho. Às vezes as pessoas mais próximas, elas querem nos ajudar, gente. Elas pensam assim, não, deixa eu ajudar aqui minha filha, a minha nora, que eu tenho mais experiência. Então, primeira coisa, você tem que entender, assim, colocar amor nas coisas que você escuta. De repente, essa pessoa está realmente querendo te ajudar. Se ela está falando alguma coisa que é válida, é bom, igual a palavra de Deus nos ensina, de tudo você vai retirar o que for bom. Se ela está dizendo alguma coisa para você que você não concorda, você não precisa ficar fazendo cara de paisagem.
reagem, não. Você pode falar assim, olha, essa ideia é boa, mas aqui em casa não funciona, porque eu tenho essa e essa ideia aqui, eu ajo dessa forma. Nós, pais, precisamos de aprender a nos posicionar com educação, mas mostrar para o outro que você tem uma postura diferente e que não é tudo que ele está falando que serve para você. Porque às vezes nós temos atitudes na nossa casa, tio Uri, que funciona. Claro. Aí você quer achar que isso vai funcionar na casa da sua cunhada, do seu parente, do seu amigo. Não, a casa dele é um outro ambiente, que aquilo que você faz na sua casa não vai funcionar. Você, ao receber, respira fundo, sabe? Relaxa, coloque amor naquilo que você está ouvindo e retira o que for bom. Se não for bom para você, você vai se posicionar. Porque, afinal de contas, o filho não é seu. Você vai fazer depois aquilo que você acha que deve fazer. Então, fique tranquilo, retenha o que for bom para você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.